Está entrando no ar o programa Aula em Casa, produzido pelos professores e técnicos pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação. Apoio Prefeitura de Boa Vista do Ramos. A aula hoje é para os alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão, traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo, homem livre, sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo, de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão, Risca o chão. traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo, homem livre, sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo, de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo
Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre não. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Boiúna. Boa tarde a você, querido aluno, querida aluna. Está entrando no ar mais uma edição do programa Aula em Casa. E você sabe que toda segunda-feira o programa é dedicado aos nossos alunos da educação de jovens e adultos. Quero mandar meu boa tarde nesse momento a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, a todos os técnicos pedagógicos, a todos os nossos servidores, servidoras. Quero dar meu boa tarde especial ao nosso secretário de Educação, professor Isaac Gadelha, que está na escuta do nosso programa. E também quero dar o meu boa tarde especial ao nosso prefeito Heraldo CB e vice-prefeito Júnior Andrade, que naquele tempinho ali na sua agenda também estão na escuta do nosso programa. Aquele abraço a vocês dois. Hoje, como eu falei anteriormente, o nosso programa é dedicado para os alunos da educação de jovens e adultos. Eu quero também mandar o meu boa tarde tudo especial aos técnicos pedagógicos da EJA, professor José Varney, professor Ellison e professora Josenira. Já estão conosco aqui para participar do programa de hoje os professora Valdinei Evangelista, da Escola Municipal Professora Norma Silva de Oliveira, professora Roseli Andrade, da Escola Municipal Senador João Bosco, e professora Raquel Rodrigues Caldas, da Escola Municipal Governador Danilo de Matos Areosa. Já estão aqui, daqui a pouquinho eles irão já entrar, cada um na sua vez aí, para ministrar as aulas nos respectivos componentes curriculares de língua portuguesa e geografia. Mas hoje, 20 de setembro, estamos iniciando mais uma semana com a graça de Deus e nós destacamos aqui alguns acontecimentos que marcaram a história neste dia 20 de setembro, como por exemplo no ano 331 a.C., Alexandre o Grande inicia sua travessia ao rio Tigre para enfrentar o Império Aquemenida. No ano 537, já depois de Cristo, são transladados para o Vaticano os restos mortais do Papa Agarito I, também conhecido como Santo Agapito. Só corrigindo aqui, pessoal, é Papa Agapito I, tá certo? Também, já aqui mais recentemente, no ano de 2001, em discurso em uma sessão conjunta do Congresso americano, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, declara guerra ao terror. Nós sabemos aí que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, estamos acompanhando aí no noticiário mundial a tomada do Afeganistão pelos talibãs. Os talibãs, como nós sabemos, estão aí no poder no Afeganistão, já estão fazendo diversas mudanças aí, que são consideradas mudanças que causam retrocesso àquele país. Então, só mais um acontecimento aqui que marcou o dia 20 de setembro. Nós temos aqui no dia 20 de setembro de 1982, os jogadores de futebol americano começam uma greve de 57 dias durante a temporada da NFL de 1982. Muito bem, meus queridos, depois aí de termos aqui elencado alguns acontecimentos históricos que marcam
o dia 20 de setembro, nós podemos iniciar aqui a nossa sequência de aulas. E eu convido nesse momento a professora Valdinei Evangelista, que vai ministrar uma aula de língua portuguesa hoje. Olha aí, a professora Valdinei hoje vai trabalhar língua portuguesa para os alunos da segunda fase do primeiro segmento da EJA. Professora Valdinei, muito boa tarde, seja bem-vinda e boa aula. Boa tarde aos ouvintes ligados no programa Aula em Casa, sobre a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação de Boa Vista do Ramos. A convite do coordenador, professor José Varney, eu, professora Valdinei, estou aqui para ministrar a aula no componente curricular de língua portuguesa aos alunos de 4º e 5º ano da Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal Professora Norma Silva de Oliveira. O objeto do conhecimento, queridos alunos, está na página 8, que trata dos adjetivos, gênero, número e locução adjetiva. O que diz a regra gramatical? O adjetivo pertence a uma classe aberta de palavras que, em geral, varia em gênero, número e grau. Observe: bolas coloridas, boneca de pano. A seguir, diz que o adjetivo conceitua-se com o termo que qualifica o substantivo, indicando-lhe uma determinada característica. Temos aqui uma pequena atividade que você irá completar os espaços. Escreva 3 características para cada substantivo. Mamãe é. A sacola é. Letra C. O pato, o cão. Então, vocês irão colocar 3 características. Número 2. Complete com um adjetivo. Estrela que brilha muito é. Menina que faz pirraça. Cantora que tem fama. Sacola com peso. Dando continuidade, temos gênero do adjetivo. O gênero dos adjetivos se refere 2 formas, uma para o feminino e outra para o masculino. Então, quer dizer que é só colocar a terminação A para o feminino e O para o masculino, como no caso de bondoso, bondosa. Sabemos que os assuntos relacionados à língua estão relacionados a regras específicas, e é exatamente sobre essas regrinhas que vamos falar. Sendo assim, você está animado para conhecê-las, então vamos. O que diz o gênero dos adjetivos? Acompanhe agora a página 10, que diz: adjetivo biforme, possui uma forma para o feminino e outra para o masculino. Assim sendo, a formação do feminino costuma variar de acordo com a terminação da forma masculina. Vamos ver alguns exemplos. Nesse quadro da página 10, está bem especificado para vocês, alunos. Nos adjetivos terminados em O, somente trocamos essa terminação por A. Bondoso, bondosa. Os adjetivos terminados em ex, norueguês, norueguesa. Nos adjetivos terminados em ão, são, sã. Nos terminados em eu, a formação do feminino é constituída pela terminação eia. Exemplo, europeu, europeia. Dando continuidade, temos assim: em caso referente a adjetivos compostos, formado por 2 adjetivos, apenas o último elemento varia quando nós escrevemos e falamos vestido verde escuro, blusa verde escura,
tinta azul clara. Adjetivo biforme, segundo a regra gramatical, diz assim: são aqueles que possuem somente uma forma tanto para o feminino quanto para o masculino. A regra e o exemplo: menino frágil, menina frágil, livro excelente, revista excelente. Logo temos na página 10 também uma atividade que era para você, querido aluno, fazer. Leia as palavras abaixo e classifique-as, escrevendo as qualidades que são de Daniel e as qualidades que são de Paula. Na página a seguir, você tem várias palavras no contexto e você irá tirar desse contexto e colocar a característica de Daniel e de Paula. No número 2, escolha um adjetivo que qualifica cada substantivo. Nós temos várias figuras e imagens aí que você pode observar. Eu vou dar um exemplo. No desenho nós temos um morango. Morango é o substantivo. Quando eu tiro desse quadro morango maduro, eu estou qualificando o substantivo. Logo, ele é o adjetivo. Por quê? Tanto o substantivo como o adjetivo, eles trabalham junto. Então, eu falo o morango maduro. Ou o morango está maduro. O quê? Vamos agora o que diz sobre a locução adjetiva. Locução é a união de duas ou mais palavras em uma mesma expressão, que possui um valor semântico próprio. Exemplo, quando nós falamos amor de mãe, amor materno, isso se chama locução adjetiva. Comportamento de criança, comportamento infantil. Objeto de decoração, objeto decorativo. Plano de governo, plano governamental. Então, queridos alunos, essa é a nossa aula de hoje no componente curricular de língua portuguesa. Espero que todos possam fazer e assim enviar para que possamos assim corrigir e ver se realmente houve o ensino-aprendizagem nesse componente e nesse objeto de conhecimento que trata do adjetivo, gênero, número e locução adjetiva. Uma boa tarde e até a próxima aula. Nós agradecemos a professora Valdinei Evangelista pela aula de língua portuguesa ministrada para os nossos alunos da educação de jovens e adultos, segunda fase, primeiro segmento. Quero mandar aqui um abraço todo especial a todos os nossos alunos, tanto da zona urbana quanto da zona rural, que estão aí matriculados na educação de jovens e adultos e que estão acompanhando o nosso programa. Peguem aí os cadernos de vocês, o lápis, a caneta, a borracha, a apostila, para que vocês possam acompanhar as orientações propostas pelos nossos queridos professores. E dando continuidade ao nosso programa, convidamos nesse momento a professora Roseli Andrade, que trabalha lá na Escola Municipal Senador João Bosco, comunidade Menino Deus do Curuçá, região do Massauari. Mando o meu abraço especial a todos os comunitários da comunidade Menino Deus do Curuçá, a todos os professores da Escola Municipal Senador João Bosco, professores, servidores, ao gestor, enfim, todos aqueles que estão acompanhando o programa de hoje. Professora Roseli Andrade vai ministrar aula de língua portuguesa também para os alunos da segunda fase do primeiro segmento da educação de jovens e adultos. Professora Roseli, muito boa tarde, seja bem-vinda e boa aula. Boa tarde, senhores rádio ouvintes, boa tarde, colegas professores.
e boa tarde especial a todos os alunos da Educação de Jovens e Adultos que acompanham o programa Estude em Casa. Sou Roseli Andrade e atuo na Escola Municipal Senador João Bosco, da comunidade Menino Deus do Curuçá. E hoje estarei participando com vocês da aula de língua portuguesa voltada aos alunos da segunda fase do primeiro segmento, quarto e quinto ano da EJA. Então, alunos, o objeto de conhecimento desta aula é a classe de palavras artigo. E para iniciarmos, peço que abra sua apostila 2 do segundo bimestre na página 5. Bom, na aula de hoje falaremos sobre artigo, que é uma classe de palavras. E como é sabido, são 10 as classes de palavras, e o artigo é uma delas. Então, preste bastante atenção e acompanhe aí na apostila de vocês, ok? Então, vejam estes enunciados: o garoto, um brinquedo, a bola, uma maçã. Observe que os substantivos garoto, brinquedo, bola e maçã estão acompanhados pelos termos o, um, a e uma. E esses termos são chamados de artigo. Artigo é o termo que acompanha o substantivo com a função de determinar ou especificar. É uma classe de palavras variável. Variável quer dizer que ele pode se flexionar, flexionando-se em gênero, no caso masculino e feminino, e número singular e plural. Então, quando falamos em determinar, logo devemos pensar da seguinte forma: a garota. A afirmação está sendo feita sobre uma pessoa, que é a garota. Poderia também ser o amigo, a professora ou qualquer outra pessoa de modo geral. Já a palavra especificar significa que estamos nos referindo a uma pessoa, objeto, animal ou a qualquer outro ser de maneira particular, como por exemplo ao dizermos uma menina. Estamos nos referindo a uma menina somente e não a todas as meninas. Então, pessoal, o artigo é a palavra que, ao determinar um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Os artigos se subdividem em 2 grupos: os artigos definidos o, a, os e as. Então, os artigos definidos, eles vão determinar de modo particular, eles vão de forma precisa nos informar os substantivos. O e a estão no singular, os e as estão no plural, assim como o e os são masculino e a e as são femininos. Também nós temos os artigos indefinidos, uma, uns e umas. Veja a diferença de uso dessas 2 subclasses. Vamos observar o exemplo. Eu encontrei o professor de matemática. Eu encontrei um professor de matemática. Observe que a troca do artigo definido para um artigo indefinido gera uma sensível modificação no sentido. Em eu encontrei o professor de matemática, além de eu ter o de matemática, que é uma locução adjetiva que caracteriza, que especifica esse professor, o
que vem para ratificar, para confirmar essa especificação, indica tratar-se de um professor definido, como se aquele fosse o único professor de matemática, como se aquele indivíduo fosse conhecido naquele contexto. Por sua vez, quando eu digo que encontrei um professor, esse artigo indefinido, pressupõe que existam mais professores e que eu encontrei entre os demais. Ou seja, eu não defini, eu não especifiquei, eu não trouxe nenhum tipo de construção desse contexto que sugerisse qual professor especificamente fosse encontrado. Então, enquanto o contribui para a definição do substantivo a que se refere, o indica tratar-se de um indivíduo genérico, de um indivíduo qualquer dentro de um conjunto de semelhantes, ou seja, com a ideia de indefinição. Então, aqui a gente consegue fazer essa diferenciação do uso do artigo definido e do artigo indefinido. Então, é isso, alunos. Os artigos são termos que vêm antes do substantivo para determiná-los quanto ao seu gênero e ao seu número. Agora temos aí na apostila de vocês, nas páginas 6, 7 e 8, a proposta de algumas atividades. Aí nós temos a primeira que diz o seguinte: complete os artigos indefinidos adequados. Então, você vai ler direitinho para que depois você coloque os artigos indefinidos que realmente necessita. 2. Circule os artigos definidos ou indefinidos presentes nas frases abaixo. Leia com bastante atenção para que você possa identificar. Eu sei que vocês já saberão fazer essa diferença de definidos para indefinidos. Na sequência, nós temos de olho na cena. Observe a cena e complete o texto abaixo empregando artigos definidos e indefinidos. Depois nós temos uma outra sugestão. Ajude o detetive Bidu a identificar e circular as frases em que aparecem os artigos definidos. Na sequência, nós temos quais artigos indefinidos aparecem nas frases que não foram circuladas. Então, alunos, peço que vocês leiam com bastante atenção e respondam aquilo que está sendo solicitado aí na apostila de vocês, ok? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, porque uma vez compreendendo, vocês saberão desenvolver as atividades de vocês com certeza. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que comentamos sobre os artigos definidos e indefinidos. Desejo sucesso aí na realização das atividades que foram elaboradas especialmente para vocês, ok? Portanto, estamos finalizando mais uma aula. Agradeço o convite dos técnicos pedagógicos da educação de jovens e adultos, da CEMED. Agradeço a atenção de todos. Peço que continuem tomando as devidas precauções contra o coronavírus. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Nós agradecemos de coração a professora Roseli Andrade, que ministrou aula de língua portuguesa
para os alunos da EJA, segunda fase, primeiro segmento. Queridos alunos, espero que vocês estejam anotando aí as observações, as ideias propostas pelos professores nestas aulas que estão sendo ministradas. Já tivemos aula hoje de língua portuguesa com a professora Valdinei, agora com a professora Roseli também língua portuguesa. Então espero que vocês estejam anotando aí as ideias importantes e também espero que vocês possam fazer os exercícios propostos na apostila de vocês. Dando continuidade ao nosso programa, convidamos nesse momento a professora Raquel Rodrigues Caldas, que trabalha na Escola Municipal Governador Danilo de Matos Areosa, na comunidade Cristo Bom Pastor do Pari, região do Lago Preto. Quero mandar o meu abraço especial a todos os comunitários da comunidade Cristo Bom Pastor do Pari, todos os professores da Escola Municipal Governador Danilo Areosa, professores, gestores e demais servidores que ali trabalham naquela linda comunidade. Sintam-se todos abraçados. A professora Raquel Rodrigues Caldas, ela vai ministrar aula de Geografia para os alunos da EJA, segunda fase, primeiro segmento. Professora Raquel, muito boa tarde, seja bem-vinda e boa aula. Boa tarde, senhores rádio ouvintes. Boa tarde, colegas professores. E boa tarde especial para todos os alunos que acompanham o nosso programa Aula em Casa. Sou a professora Raquel Caldas. Trabalho na Escola Municipal Governador Danilo de Matos Areosa, situada na comunidade Cristo Bom Pastor do Pari, região do Lago Preto. Hoje estarei participando com vocês da nossa aula do componente curricular de Geografia, voltada para os alunos de 4º e 5º ano EJA, do Ensino Fundamental 1. Queridos alunos, o assunto de hoje está na página 26, 27, 28 e 29 da nossa segunda apostila. Alunos, abram sua apostila na página 26. O assunto de hoje será Região Norte e relações entre campo e cidade. Neste momento, peço a compreensão de todos que prestem atenção na explicação do nosso conteúdo. A região Norte é a mais extensa das regiões brasileiras. Corresponde a quase a metade do território brasileiro. É também a região menos povoada, com menos habitantes por quilômetros quadrados. A região Norte é a maior região do Brasil em extensão territorial e envolve 7 estados brasileiros, que são eles: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Pela grande extensão, também faz fronteira com alguns países, que são eles: Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A região Norte é bastante conhecida por 2 aspectos principais. É a maior região do Brasil, em termos de extensão territorial, e é a que concentra a maior biodiversidade, graças à existência da floresta amazônica. Mais da metade dessa floresta está localizada no território brasileiro. Devido à presença da floresta, é na região norte que percebemos a grande influência que a paisagem natural possui sobre as ocupações humanas no espaço geográfico, a existência de comunidades ribeirinhas e o uso com frequência de rios para o transporte de pessoas ou de cargas podem exemplificar essa influência no dia a dia da sociedade. A partir deste momento, vamos falar sobre relações entre campo e cidade. O campo é compreendido pela zona rural, formado por propriedades rurais como fazendas,
chácaras e sítios. A cidade é formada pela zona urbana, onde vive atualmente a maioria das pessoas. Nas cidades são instaladas indústrias, o comércio e as empresas de bens de serviço como hospitais, escolas, dentistas e outros. Na cidade, as casas ou apartamentos são construídos bem juntos uns dos outros. Na zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no campo em sítios, chácaras, fazendas e outros. As casas da zona rural não são construídas perto uma das outras. Do ponto de vista, a cidade, por exemplo, e ao mesmo tempo o urbano, e é o seu contrário, o rural. A cidade não existe sem o rural, e o campo não existe sem o urbano, embora haja oposição, diferentes entre a cidade e o campo. Ambos só existem a partir do seu contrário. Então, queridos, essa é a nossa explicação dos nossos assuntos. Peço que tenham prestado atenção na explicação, ok? E estou encerrando mais um programa. Agradeço o convite dos técnicos pedagógicos do EJA de 4º e 5º ano, da Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Deixo meu abraço a todos os alunos e professores que estão acompanhando o programa. Vamos continuar nos cuidando. O vírus da Covid-19 ainda não acabou. Vamos continuar tomando as devidas precauções, usando máscaras e higienizando sempre as mãos. Se cuidem. Tenham uma excelente tarde e até o próximo programa, se Deus quiser. Nós agradecemos a professora Raquel Rodrigues Caldas pela aula de Geografia ministrada para os alunos da segunda fase, primeiro segmento da EJA. Muito bem, queridos alunos, queridas alunas, queridos ouvintes aí, comunidade em geral. Ontem, dia 19 de setembro, comemoramos aí 100 anos do nascimento de um dos mais importantes pensadores da educação brasileira, chamado Paulo Freire. Paulo Freire, ele nasceu em 19 de setembro de 1921, no Recife, né, capital de Pernambuco, e ele foi um grande pensador, filósofo e educador brasileiro. Paulo Freire, ele propôs um novo método de educar, principalmente esse novo método que ele propôs vai dar base à proposta educacional no Brasil. Se Paulo Freire fosse vivo ontem, dia 19, ele estaria completando 100 anos. Paulo Freire, ele deixa um importante legado. Paulo Freire, ele foi secretário de Educação em São Paulo, na gestão de Luísa Erundina, e lá ele pôde implantar o seu método de educação. Paulo Freire também, ele vai dar base ao método de educação de jovens e adultos. Hoje, como o programa ele é dedicado à EJA, nós não poderíamos deixar passar em branco essa grande personalidade que contribuiu muito com a educação brasileira, chamado de Paulo Freire. O que mais nós poderíamos destacar aqui sobre Freire?
Freire ele entrou para a Universidade do Recife no ano de 43 para cursar a Faculdade de Direito, mas também se dedicou aos estudos de filosofia da linguagem. Apesar disso, nunca exerceu a profissão de advogado e preferiu trabalhar como professor numa escola de 2º grau, lecionando língua portuguesa. Ele vai unir-se em matrimônio em 1944 com a sua colega de trabalho, Elza Maia Costa de Oliveira. Casamento este que durou até o ano de 1986, quando sua esposa morreu. 2 anos depois, em 1988, o educador casou-se com a também pernambucana Ana Maria Araújo, apelidada de Nita, que além de conhecida desde a infância, era sua orientanda no programa de mestrado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde foi professor. Então aqui nós deixamos registrado no programa de hoje o centenário de Paulo Freire, que foi comemorado ontem, dia 19 de setembro. Muito bem, meus queridos, nós estamos chegando ao final de mais um programa Aula em Casa, hoje dedicado aos alunos da educação de jovens e adultos. Desde já nós agradecemos aos professores que participaram da edição do programa de hoje, professora Valdinei, professora Roseli e professora Raquel Rodrigues Caldas. A vocês a nossa eterna gratidão e o nosso respeito e a nossa admiração. Agradecemos também a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, que sempre se dedica principalmente na execução do projeto Estude em Casa e que é coordenada pelo nosso secretário municipal de Educação, professor Isaac Gadelha Maia. A todos vocês, a nossa eterna gratidão, nossa admiração e o nosso respeito. Agradecemos também ao prefeito Heraldo CB e vice-prefeito Júnior Andrade pela dedicação ao nosso município, pelo investimento que estão fazendo na educação do nosso município, principalmente nesse período de pandemia do novo coronavírus. Meus amigos, minhas amigas, a pandemia ainda não passou. Vamos continuar a nos cuidar, vamos continuar usando álcool em gel, vamos continuar lavando as mãos com água e sabão, vamos continuar a usar a máscara e também evitar aglomerações. Vamos continuar fazendo aí o distanciamento social, porque a pandemia ainda não acabou. Quem tem a oportunidade de tomar a vacina, a primeira dose, a segunda dose, aproveite, não dê ouvidos a fake news, não dê ouvidos a pessoas negacionistas. Tome a sua vacina, faça a sua parte para que tudo isso possa passar o mais rápido possível. E eu quero terminar o programa de hoje utilizando aqui uma frase de Paulo Freire: nenhuma pedagogia que seja verdadeiramente libertadora pode permanecer distante do oprimido, tratando-os como infelizes e apresentando-os aos seus modelos de emulação entre os opressores. Os oprimidos devem ser o seu próprio exemplo na luta pela sua redenção. Paulo Freire, 1970. Quem apresentou o programa de hoje foi o vosso amigo de sempre, professor Kleber Silva. E lembrem-se, fiquem em casa. Até o próximo programa Aula em Casa, se Deus quiser. Tchau, tchau.
diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Você ouviu o programa Aula em Casa.